Oi, boa noite, gente. Esperar mais um pouquinho para ver o pessoal ir entrando. Já já apresento o nosso convidado especial de hoje. Logo mais também, já 6 horas. A live já está rodando? Não está aparecendo. Aqui no Facebook não saiu ainda. E a Paloma sumiu. Ah, é que saiu, eu esqueço que sai toda vez aqui. No Facebook já tá, já? Já, se você quiser começar. Eu não consigo ver quantas pessoas já estão online, já estão na live. Ah, mas se você quiser começar, tranquilo. Já tem, já? Então tá bom. Uhum. Boa noite, gente. Vou apresentar para vocês hoje nosso convidado especial, é o Breno Cortella, aqui da cidade de Araras. Ele é advogado, comentarista jurídico e debatedor em veículos de comunicação local e regional, e também foi vereador na cidade aqui de Araras de 2013 a 2014. Também foi presidente da Câmara Municipal de Araras nesse mesmo período. E hoje ele vai trazer para a gente uma discussão, né? O nosso tema de hoje vai ser choques institucionais e a democracia no Brasil em tempos de pandemia. Bom, eu vou deixar que ele se apresente mais detalhadamente para vocês, o que, né, o que ele faz, o que ele vai falar hoje na nossa live. Então, Breno, boa noite. Boa noite. Pode se apresentar. Obrigado, Paloma. Agradeço muito. Não, você já me apresentou muito bem, já estou muito honrado. Agradeço a apresentação, agradeço você a oportunidade, toda a equipe, a honra do convite que me foi formulado pela professora doutora Nathalie Carvalho Lopes, e fico muito contente, né, nesse momento, com o objetivo aqui de fomentar uma reflexão com vocês sobre esse tema, estimular o senso crítico, a análise da realidade brasileira, em especial dos jovens que estão nos acompanhando, que participam desse curso pré-vestibular, e até que essa reflexão, quem sabe, possa ser utilizada também como ferramenta de estudo, de aproveitamento em futuros vestibulares, prova de redação, questões aí do campo das ciências humanas de maneira geral. Muito obrigado, viu, Paloma? Obrigada a gente que agradece a sua presença aqui. A gente sempre busca trazer cada vez mais pessoas capacitadas para falar dos temas, e você é um deles, a gente está muito grato também. Legal. Vamos começar, então. Sobre esse tema, que me propus aí a conversar, sobre choques institucionais e a democracia no Brasil em tempos de pandemia. Então, vale dizer, né, de início, sobre essa questão da pandemia, porque ela acaba sendo, sobre vários aspectos, um pano de fundo dessa conjuntura nacional e internacional, né? Então, os choques institucionais, aquilo que vem acontecendo, tem reflexos também da conjuntura, porque algo tão profundo como é uma situação dessa pandemia mundial, não deixa de ter impactos também no relacionamento das instituições ou no seu próprio funcionamento. Então, por duas razões em especial, esse pano de fundo da conjuntura da pandemia eu vejo que impacta. Primeiro, que é sobre o debate público sobre o enfrentamento da própria pandemia. Então, uns acham que deve fazer uma coisa, outros devem fazer outra, então, que deve fechar, que deve abrir, né? Isso causa também uma divergência até no campo jurídico, portanto, das nossas instituições, quem pode fazer o quê? O Estado pode fechar, o município tem autonomia para abrir, a União pode determinar,
né? Então, esse relacionamento entre os entes federativos e os poderes funcionando ativamente. O Congresso aprovou leis, saiu várias medidas provisórias de alteração da legislação do trabalho, né? Então, é um momento até que se chama de legislação extraordinária, porque são situações incomuns que nós estamos vivendo e o direito também vai dando conta de resolver isso e a justiça vai decidindo também, né, naquilo que é possível organizar a sociedade por conta dessa situação da pandemia. E outra coisa que impacta em especial com relação à pandemia, do ponto de vista do funcionamento das instituições e da democracia no Brasil, é no próprio direito de manifestação, até porque é um pressuposto da democracia a aglomeração. Eu não digo só manifestação no sentido de ir para a rua, de organizar grandes passeatas, esse tipo de coisa, mas o próprio funcionamento das instituições, ele fica prejudicado também quando não se pode minimamente aglomerar algumas pessoas, né? É um direito essencial da democracia a manifestação, a discussão e a reunião. Então, veja, a Câmara Municipal de Araras chegou a suspender por algumas semanas as suas próprias atividades, né? Agora estão fazendo sessões, mas ninguém pode ir lá assistir, né? O Congresso também está fazendo reuniões virtuais, ou seja, eles não estão nem se reunindo. Nós estamos num ano que está programado as eleições, agora com a possibilidade de adiamento, né, e os partidos políticos, as lideranças políticas, não estão podendo se reunir, fazer reuniões, organizar, né, estão fazendo atividades virtuais, mas isso não substitui o contato pessoal. Então, isso coloca também uma situação que também causa o impacto de uma novidade, digamos assim, mas um reflexo significativo desse ponto de vista de funcionamento daquilo que se está acostumado numa plena democracia. Até porque se a manifestação é um direito da democracia, esse direito está sendo limitado por conta de uma situação de pandemia. Não, sempre é possível fazer reuniões, o direito de reunião ele é estabelecido, ele é estampado na Constituição Federal, mas esses direitos estão limitados por conta de uma situação de saúde pública. E aí, depois dessa menção à questão da pandemia, o primeiro ponto que é importante quando nós falamos sobre instituições e, eventualmente, democracia e choques institucionais dessas instituições, é pontuar sobre a Constituição Federal, a Magna Carta Brasileira, né? Como os países democráticos têm a sua Constituição Federal, mas falando sobre a nossa, essa vigente, fruto de um amplo debate, né, no ano de 1988, resultado de uma grande mobilização, portanto, de uma construção política, jurídica e social, e ali estão os direitos, as regras, o que cada instituição faz, o que cada um funciona, quais os direitos que nós temos, os direitos individuais, os direitos coletivos, está tudo lá. É uma Constituição essencialmente democrática. Ela foi democraticamente discutida, debatida, né? Tem muitas pessoas que, né, eu como vocês, né, nós praticamente já nascemos já sob a vigência dessa Constituição. Eu sou de 85, mas essa geração e a minha geração, a geração seguinte, já nasceu sobre a vigência plena dessa Constituição. Mas quem é um pouco mais velho se lembra até de assembleias que discutiam a Constituição, mobilizações, emendas para coleta de assinaturas. Foi um momento de rica intensidade e participação política nos rumos do país, e todo mundo queria dar a sua contribuição e colocar o seu direito, as várias categorias, os vários segmentos, e aí foi feito ali né, organizado tudo isso pela Assembleia Nacional Constituinte. Então, ali está, né, as sociedades mais complexas organizam as suas instituições por meio de regras de organização, e ali está na Constituição. E para falar de Constituição, de início, vale ressaltar que nós vivemos sob o império da lei. Então, isso que nos organiza também, né? Não é o rei, né, não é o monarca, o imperador que dá a última palavra, mas nós todos estamos sob o império da lei, todas as autoridades. Nenhuma autoridade está acima da lei, e especialmente acima da Constituição Federal. Então, também não é um ditador, um líder supremo, né? Na democracia, o líder ele é questionado e ele tem poderes limitados. Se tem um líder que não tem poderes limitados, poderes ilimitados, não é verdadeiramente uma democracia. E vale já fazer uma pontuação importante. Para que tenha ocorrido uma Constituição
deste modo, democrática, um amplo processo de participação, houve muita discussão política, né? Muita política, e aí vale já o alerta da importância disso, porque também o que tem ocorrido, em certa medida, é uma ojeriza das pessoas com relação à política. Mas para organizar a sociedade, e de maneira geral, isso em qualquer país do mundo, e nas sociedades modernas, tem uma discussão política intensa, né? E, às vezes, nos últimos tempos no Brasil, tem se achado bonito falar sobre cidadania, e não tão belo falar sobre política, quando, no fundo, são as mesmas coisas, né? Só muda a origem da palavra, de polis grega para cidadania, de civitatis latino-romano. Em resumo, participar da política é participar da vida coletiva, pensar no todo e cuidar enquanto sociedade, pensar no coletivo, né? Pensar em tudo. E a partir disso, nós passamos mesmo a pensar, então, nós temos uma Constituição, temos uma organização política democrática e precisamos, então, organizar as nossas instituições. E aí eu passaria, Paloma, sobre, então, a discussão sobre estas instituições. Eu não sei se você gostaria de fazer algum comentário, alguma coisa, mas aí eu passaria mesmo para a gente poder pensar, então, sobre essas instituições, a organização dos poderes no Brasil. Não, pode prosseguir. Até agora, acho que ninguém colocou nenhuma dúvida ainda, mas qualquer coisa a gente volta lá na frente, sem problema. Legal. Vamos seguindo, então. Então, eu falei sobre as questões relativas aos aspectos da pandemia, né? Falei sobre esses aspectos relativos à Constituição e falando sobre as instituições brasileiras, né? Pensando, então, primeiro sobre a divisão clássica dos poderes executivo, legislativo e judiciário, né? Poder executivo, portanto, e até para refrescar, e temos muitos jovens também que possam estar assistindo, mas para a gente conceituar isso um pouco, porque tudo isso, se for ler lá o livrinho, né, se for ler a Constituição Federal, está dizendo tudo ali. Diz o que o presidente pode, o que o Congresso pode, o que as forças policiais, as competências, tudo está lá na Constituição Federal. Então, vamos nessa distribuição clássica primeiro. Poder executivo, o governo federal, a presidência da República e os ministros, no âmbito federal, né? Nos estados, o governo e no município, o prefeito. O poder legislativo, Congresso Nacional, que, no nosso caso brasileiro, é bicameral. Senado, 3 senadores por estado e a Câmara dos Deputados com uma divisão proporcional pela população. São Paulo é o maior estado, tem 70 deputados no Congresso, na Câmara dos Deputados, desculpe, de 513 parlamentares. E o judiciário, né? Então, ele é executivo, legislativo e judiciário. O judiciário brasileiro é organizado Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, em suas diversas instâncias. E tem outras instituições também que vão fazer parte da nossa conversa, que é o Ministério Público, né, que não integra nenhum desses poderes, embora às vezes possam se qualificar, alguns imaginam que seja vinculado ao Poder Judiciário, exatamente não é, ele é uma instituição autônoma, permanente, tem orçamento próprio, tem direção própria. Outra instituição, digamos assim, que também vai permear também parte da nossa conversa são as Forças Armadas, né, Marinha, Aeronáutica e o Exército, que são órgãos de estados que têm estrutura subordinada ao Poder Executivo, mas cumprem missão institucional prevista na Constituição Federal, e também, além de tantas outras que a gente poderia mencionar, tribunais de contas e tal, mas pontuando sobre esses aspectos mais recentes, né, da democracia brasileira, a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária, assim é chamada, é vinculada ao Poder Executivo, ao Ministério da Justiça, mas as polícias no Brasil, elas têm também autonomia, os delegados, eles podem investigar livremente, assim se espera, assim se prevê a Constituição Federal, ela não pode sofrer interferência do gestor político. E também temos as polícias nos estados, seja a Polícia Civil, que faz, digamos, em resumo, as investigações, a Polícia Investigativa, a Polícia Judiciária, e a Polícia Militar, as polícias militares dos estados que fazem o policiamento chamado ostensivo, que fazem a contenção, atendem a ocorrência, a emergência, vão lá no momento da situação está ocorrendo, são as polícias militares, né? E aí, nós passamos, então, com esse cenário das instituições, a pensar
sobre os choques institucionais que nós temos visto nos últimos tempos, né? Choques institucionais seriam críticas às instituições? Seria simplesmente criticar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo? Não, não se trata disso, porque a crítica é possível, até às vezes a crítica de um poder para o outro, os parlamentares têm prerrogativa de falar, de criticar a presidência da República, o governo federal, de criticar até o judiciário. O judiciário também pode, eventualmente, emitir notas em desacordo com o Congresso Nacional, ou até a presidência da República, manifestar, ou até, no exercício da sua função, discordar. O Congresso rejeita uma medida do governo, o judiciário toma uma medida. Então, isso faz parte do jogo democrático. O problema, né, ou a preocupação que tem sido no Brasil nessa conjuntura atual é o tensionamento. Um tensionamento, uma possível agressão, ou desvios daquela instituição, ou desvios do uso da lei que prevê determinada situação e é utilizada com outra finalidade, ou até com desrespeito à função institucional ou desrespeito ao que prevê aquela lei. Então, esse tensionamento que causa preocupação, e esse tensionamento não faz bem. A nossa democracia, vale dizer, é uma democracia recente, né? Nós podemos considerar, né, ali já no 1988, então, né, cerca de 30 e poucos anos, 30, 35 anos, se considerar a partir de 85, com a eleição indireta do Tancredo. Então, é uma democracia que não ultrapassa nenhuma geração, né, de brasileiros e brasileiras. Nós estamos vivendo, se a gente for pegar historicamente a organização da República, nós estamos vivendo o mais longo período democrático no Brasil, né? Inclusive, se a gente for pensar como um princípio ou um sinal sobre democracia, que é um presidente da República legitimamente eleito transmitir o poder para outro presidente legitimamente eleito, isso aconteceu poucas vezes no Brasil. Mais recentemente, é fácil lembrar, né, não por conta de situações de impeachment e situações relativas a outras situações de morte, no caso até do Tancredo, embora ele não foi eleito, ele foi por uma eleição indireta, mas veja, somente ocorreu essa transmissão de poder do Fernando Henrique para o Lula, do Lula para Dilma, porque depois tem o impeachment, e aí o vice assume, e aí transmite para outro. Isso é muito pouco, né? Agora, antes, no período anterior, isso aconteceu também, né? Somente lá quando o presidente Juscelino transmite o cargo para o Jânio Quadros. Se a gente for pegar a história do Brasil, é isso que acontece. Depois tem golpes, tem renúncias, tem suicídio, né? E tem muitas situações que mostram a fragilidade da nossa democracia. Então, nós estamos vivendo essa experiência democrática mais duradoura. Tem vários aspectos nacionais para isso e reflexos também da conjuntura internacional. E aí eu passo a pensar, Paloma, sobre alguns pontos que devem nos chamar a atenção com relação àquilo que eu trago para reflexão sobre choques, né, institucionais, que sejam das próprias instituições ou até das pessoas, da sociedade de maneira geral. O primeiro deles é que democracia dá trabalho. Então as pessoas às vezes se cansam da democracia, porque dá trabalho discutir, dá trabalho mudar uma lei, porque até às vezes a gente tem a impressão, né, eu fui parlamentar, fui presidente da Câmara em Araras, né, fui vereador por 12 anos, às vezes tem essa impressão de que o parlamento, o Congresso Nacional, ele nunca atende plenamente a expectativa. Ele vai aprovar uma lei, mas nunca faz tudo o que precisava. Mas por que é essa reação? Porque o resultado de um debate parlamentar, seja no Brasil, em qualquer lugar do mundo, ou em qualquer tempo da história, um debate coletivo, ele é o resultado da média das opiniões. Ele não é o resultado daquilo que um grupo entende como correto. Então, às vezes parece que esse processo democrático de discussão e de extrair a média das opiniões daquele determinado momento, daquela determinada conjuntura, pode parecer
que é uma frustração geral, porque ninguém foi atendido e o Congresso não fez tudo aquilo que precisava, né? Então, isso é um fator que é curioso. Então, é preciso também uma experiência de uma educação democrática. Nós estamos vivendo ainda esse processo de educação para a cidadania, de educação para a participação, para que as pessoas compreendam a importância do processo democrático, de que as políticas públicas até elas não são, às vezes, imediatas. É preciso uma construção de longo prazo para transformar a educação, é preciso ter continuidade, é preciso, para melhorar a vida das nossas cidades, é ter uma política pública permanente na habitação, na saúde, desenvolvimento. Isso cansa, às vezes, as pessoas. Não, eu quero uma solução rápida, uma solução imediata. Então, essa ânsia do imediatismo, que tem até a ver com esse mundo moderno, de muitas informações, isso se agrava também com essa preocupação, no sentido de que a democracia, supostamente, não daria conta de resolver os nossos problemas e de dar solução a eles, e de entregar às pessoas melhores condições de vida e de vida coletiva. Então, isso causa uma angústia, mas é preciso essa educação para a cidadania. E aí, vinculado a isso, o que tem? Um discurso de antipolítica. Político é tudo igual, é tudo porcaria, não se deve participar de política, né? Desestrutura a democracia com isso. Né? Você não precisa concordar com todos, né? E é isso que se espera, mas certamente algum político vai ser da sua afinidade, ou então você vai poder se filiar num partido, participar, apoiar alguém, né? Esse discurso de antipolítica que foi construído, né, interessa para que setores minoritários dominem a política, porque esse discurso é daquele que domina, normalmente, né, porque faz com que a grande maioria da população possa estar alienada, por assim dizer, do processo decisório. Então, esse discurso de antipolítica interessa para alguns que efetivamente esses dirigem e participam da política. Então, é necessário chamar as pessoas e animar as pessoas para a participação política, para a discussão dos rumos da sociedade. E aí eu posso diretamente sobre pontos em que vale pensar em que esse choque institucional ficou mais claro nos últimos tempos, sem fulanizar, mas falando sobre situações em abstrato. Por exemplo, um juiz, ele é do poder judiciário, por exemplo, foi concursado para isso, prestou um concurso e está ali para exercer o julgamento. Ele não pode ser político, ele não pode ter atos políticos de gestão ou de participação ativa político-partidária na sociedade. Ele tem que exercer a sua função judicante, a sua função de dizer o direito, de julgar com base na lei do direito. Uma coisa até que é curiosa, né, porque isso surgiu nos últimos anos. Um juiz, ele tem como tarefa combater a corrupção? E aí eu dou a resposta que não é tarefa do juiz combater a corrupção, por exemplo, né? Ou combater os crimes de maneira geral. Não é tarefa do juiz. São outras instituições que têm essa tarefa, ou seja, de combater, digamos assim, de investigar, de acusar e de buscar a punição. Isso não é tarefa do juiz. Isso é tarefa do Ministério Público, da polícia. A tarefa do juiz, quando se depara com uma situação como essa, é julgar, é apreciar a lei e o direito. Então, quando um determinado juiz ele passa a ter uma atuação política ou a fazer uma ação de combate a determinada luta, fazer uma determinada luta com uma determinada causa, quem tem causa é quem tem atividade política. O Poder Judiciário não tem causa. Sua causa é a aplicação da lei, a aplicação da justiça, porque aí se contamina o processo e se comete injustiça. E aí, sobre, inclusive, esse processo do ponto de vista mais judicial, o Ministério Público, que é o órgão acusador, ele pode omitir uma prova que interessa à defesa? Não pode, porque ele é uma instituição que é do Estado, então ele tem o dever da impessoalidade, o dever ele tem a tarefa de acusar, mas ele tem o dever também de ser isento na sua apuração. Ele tem que buscar a aplicação da lei penal, tem que buscar a punição, a prisão, né, as penas que a lei prevê, mas ele não pode querer condenar a qualquer custo e omitir. Ele obteve ali provas que beneficiam a defesa e ele não apresentar essas provas no processo. E ainda falando sobre
o aspecto judicial, acelerar um processo judicial para que haja uma condenação mais rápida, ou atrasar um processo judicial para que uma determinada decisão favorável ela não ocorra, também não é um ato de justiça. Ela não pode estar de acordo com um calendário eleitoral ou um calendário de discussões de políticas públicas. O judiciário deve funcionar com independência. Do mesmo modo, a polícia também não pode ser usada politicamente, nem para atacar e nem para proteger. Então, a polícia tem que exercer a sua função. Eu digo isso por quê? Porque nós estamos assim, quando isso ocorre, quando essas situações que eu mencionei agora, elas ocorrem, isso cria choques institucionais, há um extrapolamento das funções daquela instituição. Isso há uma violação, e aí acontecem conflitos. As autoridades não podem extrapolar das suas funções, né? E aí, inclusive, outros poderes vão reagindo. É uma construção também, né, no sentido, por exemplo, da lei do abuso de autoridade, que veio para tipificar condutas que as autoridades, ou seja, aqueles que detêm tarefas de decisão e de poder, não possam fazer aquilo que a lei não prevê e sobre elas, caso faça, sofrer punições administrativas, penais. E um ponto também interessante, né? E aqui eu sou advogado, né? O advogado também, esse é um pressuposto que a gente tem visto também, o advogado ser atacado. O direito de defesa, ele serve para todos, absolutamente para todos. E nós temos visto também, né, uma violação de prerrogativas dos advogados no contato da sua atuação com o cliente, e isso precisa ser preservado, porque até para condenar alguém, para condenar um criminoso, para que o processo seja justo, ele exige que essa pessoa tenha direito ao acesso aos meios de defesa. Se ele não tiver um advogado, se ele não tiver acesso aos meios de defesa e ao contraditório, não vai ser um julgamento justo, ou seja, aquela punição que ele terá que receber não vai ser recebida adequadamente se ele não receber o tratamento da possibilidade de exercer o direito de defesa. E isso vale também para um julgamento antecipado. Nós estamos falando assim da presunção de inocência. É preciso que todos sejam julgados de forma de um processo legal, de um processo legítimo, sem que para isso ele esteja com a possibilidade de ser pré-julgado e sofrer as penalidades da presunção de inocência. Então, esses são alguns pontos, Paloma, que eu queria trazer, e tem alguns outros, né? E eu te pergunto se a gente vai seguindo aí desenvolvendo. Já tem umas 3 perguntas aqui. Uhum. Eu pedi o Edson para colocar a pergunta da Tati, que ela também é professora aqui do cursinho. E aí, antes de eu ler a pergunta, eu achei muito importante quando você falou sobre os 3 poderes. Porque às vezes a gente fala política, e ninguém entende muito bem quais são realmente os papéis desses grandes poderes, né? E acho importante também, quando você fala de educar para a democracia, educar para a cidadania. E a gente que é professor, eu faço licenciatura, a maioria também de nós, professores do cursinho, fazemos licenciatura, e a gente vê muito isso, que dentro da educação, a gente tem que preparar, né, o aluno para ser cidadão, um cidadão que vive dentro da democracia. E aí a Tati, ela pergunta aqui: boa noite, Breno, tudo bem? Vejo que muitos brasileiros não sabem quase nada sobre como funcionam os 3 poderes e o processo democrático. Você acredita que incluir uma matéria de política e cidadania no ensino fundamental e médio para os estudantes melhoraria esse quadro? Uhum. Interessante, boa pergunta da Tati. Até aproveitar, Paloma, tá aparecendo aqui, eu não consegui compartilhar ainda aqui a live, tá aparecendo aqui na página do Fiscurso? Só para eu conseguir compartilhar aqui. Tá sim. Tá aparecendo sim, eu tô aberta nela. Eu vou ver se eu consigo compartilhar, então às vezes eu que não estou conseguindo aqui. Então vamos lá. Sobre o que a Tatiane traz, é interessante, porque é isso mesmo, né? As pessoas não sabem, né? Então, o processo democrático, isso cria uma fragilidade mesmo para a própria democracia,
porque se as pessoas não sabem o que se trata, como você mencionou sobre a questão dos três poderes, da função de cada um, né, de maneira geral, daquilo que está ocorrendo, isso cria uma fragilidade, as pessoas não sabem nem para onde correr, digamos assim. Então, não sei, eu não sou da área no sentido de em poder dizer se deveria ser uma matéria específica, uma disciplina específica, mas é certo que isso precisa fazer parte do conteúdo curricular. Ou seja, de algum modo, em alguma disciplina ou numa disciplina específica, esses temas precisam ser tratados. Eu me lembro e recordo aqui, quando eu fui presidente da Câmara, nós criamos uma iniciativa que existe no Congresso Nacional, em várias câmaras municipais do país, na Assembleia, e que é muito interessante, que é o próprio Legislativo fazer educação para a cidadania. Então, outras instituições e até órgãos do Poder Executivo também criaram escolas de governo para, então, que as pessoas tenham educação para a cidadania, seja na idade escolar ou depois, ter essas ferramentas. Mas é fundamental mesmo que isso pudesse ser incluído, de algum modo, no currículo mesmo, no sentido de que isso pudesse ser ensinado. E não achar que as pessoas têm que descobrir isso sozinhas, ou com a educação só de casa. É preciso mesmo que tenha essas disciplinas, né, tenha currículo disso, professores nessa área, como professores de sociologia, filosofia, que possam, né, ou das áreas de ciências humanas, ou até das outras áreas que tenham feição com isso, que possam tratar isso mesmo. Falar sobre os três poderes, falar sobre as instituições. Eu considero isso de altíssima relevância e indispensável para o fortalecimento da nossa democracia e a consolidação dela. Edson, acho que ele vai colocar. Tem uma pergunta aqui de outro professor também, do Kaminski. Só para. Legal, até agradecer o Edson, que eu não agradeci ele no início, né? E ele está aí nos bastidores, aí, só cuidando das coisas, né? O Kaminski, ele pergunta assim: é válido perante a lei que o nosso maior representante, o presidente no caso, possa fazer tantas alterações nos ministérios, como a troca descontrolada de ministros, por exemplo? É o que parece acontecer muito, um certo descontrole. Meu Deus, hoje eu tô difícil. Como no Ministério da Saúde, por exemplo. Então, ele quer saber se é válido o presidente fazer tanta alteração nos ministérios, como aconteceu agora no Ministério da Saúde. Acho que, se não me engano, hoje também saiu que o ministro da Educação também, né, vai ser trocado. Então, isso perante a lei, válido? É permitido, né, essa troca? Está me ouvindo, Paulo? Ou eu caí aqui? Ah, tá. É que eu tenho uma travadinha aqui para mim. Então, é interessante essa pergunta mesmo, né? Então, se é válido perante a lei. Do ponto de vista legal, isso é válido. É legítimo. Do ponto de vista legislativo, os cargos de confiança, seja do presidente, do governador, do prefeito, eles são de livre nomeação. Então, não tem até muitos requisitos para o seu acesso. De livre escolha. Alguns cargos têm alguns requisitos de preenchimento, de qualificação, mas, de maneira geral, são cargos de natureza política. Qual que é a ideia? Eu quero até aproveitar essa pergunta para que as pessoas possam conceituar isso, né? E que, às vezes, isso é do discurso até da vida política nacional. Isso tem sido utilizado até como argumento de parte a parte, no sentido de que o gestor, quando ele foi eleito, né, seja agora vamos ter as eleições municipais ou nas eleições presidenciais, ele foi eleito para executar um programa. Então, para ele executar esse programa de governo, ele conta com auxiliares. E aí ele nomeia livremente esses auxiliares. Então, é natural e é esperado que o gestor possa contar com auxiliares que vão dar aquela linha, aquela diretriz. Então, é possível, é válido perante a lei a mudança, a troca de ministros? É possível. Agora, o quanto que isso é ruim? É uma crítica que pode ser feita. Mas não que seja ilegal trocar muito de ministro. Não há ilegalidade, mas isso é ruim.
E aí, aquilo que é ruim, aquilo que pode ser ruim para a sociedade ou pode ser bom, né? Porque às vezes a sociedade também pode cobrar a saída de um determinado ministro. Então, o presidente ele pode agradar determinado setor por manter aquele ministro ou por tirar aquele ministro. Ou quando troca um governo, é esperado que todos os ministros, ou praticamente todos os ministros, saiam. E isso está chancelado pelas urnas. Né? Agora, se é um presidente que troca muito de ministros, se ele não tem continuidade, se a sociedade entende que isso não é positivo nesse aspecto, o caminho qual é? O caminho é a via democrática. É, no limite, não votar mais naquele determinado partido ou determinada liderança política. Olha, eu desaprovo aquela gestão trocou muito, aquela gestão não tinha continuidade e pouco resultou. Né? Se isso não for, se essa conduta não criar nenhum crime de responsabilidade, não é a troca de ministros que vai causar, por exemplo, um impeachment. Não vai ser o caso. Né? Então, é interessante que essa possibilidade existe. Agora, o Congresso Nacional, ele exerce um controle também sobre os ministros. Ele convoca ministros, os ministros têm que ir ao Congresso dar explicações, então expõe publicamente o ministro, né? Ou o Congresso, às vezes, até apoia, no sentido de que, não, esse ministro está indo bem, a sociedade apoia, a comunidade toda aplaude, né? Então, essas são as questões relativas ao Ministério. Mas poder, do ponto de vista jurídico, legislativo, pode mudar, como hoje teve, inclusive, a mudança, o anúncio da saída do ministro da Educação, que já teve uma mudança anterior também. Eu acho que a grande problemática é se essas mudanças estão sendo para o melhor para a sociedade ou para o benefício do próprio governo, né, do próprio representante. Eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que o Edson, ele quer fazer uma pergunta, ele vai entrar aqui com a gente. Oi, Breno. Então, você havia falado, né, que o líder, ele normalmente tem um poder limitado, né? Se não existe esse poder limitado, acaba sendo, ou não acaba sendo uma democracia, né? Justamente por causa desse poder limitado. E aí até tem um pouco a ver com a pergunta do Kaminski, e aí eu gostaria de saber, e também para esclarecer para a galera, então o presidente ele acaba sendo, ele tem o máximo poder, né, ele é a máxima liderança no poder executivo, né? E aí, recentemente, também, na verdade, um tempo atrás, o presidente também ele quis fazer a troca do superintendente da PF, porque ele falou que era para proteção da família, né, e tudo mais. E aí eu gostaria de saber até onde, até que ponto que vai esse poder do líder, né? Onde que está o limite ali do poder, do que ele pode fazer e do que ele já não pode fazer. Interessante, Edson. Esse é um bom tema. E esse assunto, né? Isso causou também um certo choque institucional, porque o judiciário ele dá a última palavra. Então, a aplicação da lei, o que pode ou o que não pode, cabe ao judiciário dar a última palavra. Então, o que aconteceu nesse episódio que sofreu críticas até de pessoas das mais variadas correntes políticas e ideológicas. Do ponto de vista do quê? O presidente da República, ele pode fazer toda e qualquer mudança, né? Então, nós falamos sobre a mudança de ministério, mas assim, em si, a mudança de ministério em si. Agora, o presidente, ele pode fazer mudanças que tenham como finalidade interferir na Polícia Federal ou de usar desvirtuamento. Não pode, por quê? Porque tem também a lei da improbidade administrativa, que isso pode caracterizar uma improbidade. Então, é um desvio de finalidade. Então, o gestor público ele tem que seguir princípios da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e outros princípios correlatos também. Então, o que entendeu nesse episódio o ministro Alexandre de Moraes, no caso? Entendeu que essa mudança, ela conflitava com o propósito do que era o cargo de delegado da Polícia Federal, e que isso tinha a informação já do ex-ministro da Justiça, que saiu naquele momento, entendeu assim o ministro Alexandre de Moraes do STF, que tinha uma prova robusta que o propósito da mudança era
interferir nas investigações, né? Então, essa foi a decisão dele. Agora, se o governo não concorda com isso, ele pode não cumprir a ordem judicial? Não, o caminho é recorrer. Era uma decisão monocrática do Supremo e que acabou não sendo apreciada ainda, e talvez nem seja pelo conjunto dos ministros do STF. Como aconteceu também um episódio quando a Dilma, a presidenta Dilma, lá atrás, quis nomear o Lula ministro da chefe da Casa Civil, e o Gilmar Mendes deu uma liminar também barrando isso, porque entendeu que isso seria para proteger o ex-presidente, para ele ter foro privilegiado. Eu acho que, assim, sobre minha análise jurídica sobre isso, é preciso ter muito cuidado mesmo sobre isso, porque quando o judiciário interfere nas decisões do governo, nas decisões de nomeação, ele está alterando aquele poder que foi delegado pelo povo. Então, é preciso ser muito preciso e com muita cautela, porque isso gera choque institucional mesmo, porque tolheu, de certo modo, o direito de 2 presidentes da República em escolherem os seus auxiliares diretos. Agora, isso não significa que a própria democracia e a Constituição prevê uma resposta a isso para essa situação? Prevê, tanto que no meio jurídico, né, e eu acompanho esse meio jurídico, né, porque faz parte da minha atividade, a decisão recente essa do ministro Alexandre de Moraes foi muito criticada. Então, por vários setores, inclusive de juristas muito contrários, muito críticos ao governo. Então, essa é uma decisão que poderia ter sido revertida no plenário do Supremo, é que no fim o governo decidiu, então, cancelar a nomeação e nomear outro delegado. Mas a saída, então, para um possível conflito, um embate, qual é a saída? A saída é a própria Constituição. E aí que está a questão, justamente quando a gente fala no embate ou numa crise institucional entre os poderes. Muito bem. Mais algum aí? Eu até tenho mais coisa para seguir aqui, se quiserem. Pode seguir, Tá que bom. aí tem mais uma pergunta ali, mas a gente deixa para o final. Pode seguir, sim. Legal. Então, eu estava falando sobre alguns pontos que foram, e tem a ver até com essas perguntas que as pessoas também fizeram, né, sobre pontos que colocam essa situação de choques institucionais, né? E aí tem a ver com isso, assim. Então, por exemplo, é possível criticar uma decisão do ministro do STF, é possível criticar o Congresso Nacional, a presidência da República, mas não é admitido organizar atos de violência, por exemplo, né, ameaçar de morte autoridades, fazer ou ameaçar fazer, invadir. Então, essa manifestação, essa mobilização é possível. Quando se faz algo nesse sentido, não é há um extrapolamento do liberdade. E quando eu falo crítica, e crítica no sentido jurídico, e isso é muito consolidado na jurisprudência, não é uma crítica leve, não é uma criticazinha, que o pessoal fala, uma crítica construtiva. Não, o direito de crítica assegurado pelo judiciário brasileiro, ele é bastante amplo, em especial com relação às autoridades públicas. Ele é bastante elástico, no sentido de que mesmo a crítica ácida, a crítica ferrenha, a crítica às vezes até um pouco agressiva, mas no tom de voz, mas que não contenha ameaça, ou nas palavras que são utilizadas, mas que não contenha ofensa, não contenha a violação do direito do outro, ou que não cause uma ameaça à própria existência da instituição, no sentido de degradação da sua organização, ela é admitida. Agora, na medida que se organiza um ato de violência, de mobilização para destruição de determinada instituição, haverá uma reação. Depois eu vou falar, inclusive, sobre essas reações aos choques institucionais. Outra coisa também, a imprensa livre. É um ponto importante da democracia, a imprensa livre. Então, um cerceamento do trabalho da imprensa. As pessoas às vezes querem violar o sigilo de fonte, né? A gente vê isso na sociedade. Não, mas como é que foi a fonte? Da onde que veio? Se o jornalista foi para saber da onde veio a fonte. Não cabe ao jornalista isso se ele recebeu uma informação sem prática de crime, se ele não recebeu o crime. Se quem produziu aquela informação cometeu um crime, isso é problema daquela pessoa, mas não pode ser confundido
a situação do jornalista com relação àquele eventual criminoso. O jornalista que divulga uma eventual informação, um eventual crime, ele não comete crime. Isso é um pressuposto democrático, uma construção civilizatória mundial. E aí eu quero comentar um ponto também, né, que nós não entramos muito ainda, com relação às Forças Armadas, porque tem, né, o artigo 142 da Constituição Federal, e algumas pessoas têm entendido que, equivocadamente, numa espécie de um delírio até, eu posso assim dizer, de que aquela previsão do que o texto constitucional com relação às Forças Armadas autorizaria um suposto poder moderador, que quando se faz menção na Constituição da garantia da lei e da ordem, que qualquer poder poderia usar as Forças Armadas, ou as Forças Armadas poderiam fazer um debate jurídico para dizer se um poder está ferindo a ordem democrática. E não cabe à Constituição Federal isso, né? E nós falamos sobre os poderes, legislativo, executivo, judiciário, e a Constituição é extensa no detalhamento das atribuições de cada poder, e as Forças Armadas não têm nenhum papel nesse jogo democrático. As Forças Armadas têm o papel de defesa da pátria contra o inimigo externo, essencialmente isso, né? E do ponto de vista interno, como garantia da lei e da ordem em missões específicas, e tem uma lei complementar que regulamenta isso. Em missões especiais, as Forças Armadas poderão ser utilizadas para a garantia da lei e da ordem, especialmente quando a polícia daquela região, daquele estado, daquela localidade, não tem conseguido dar conta das situações e precisa de um apoio de força humana material que as Forças Armadas têm como reserva, treinamento, pessoal, né? Mas não para intervenção em nenhum poder. E o Supremo foi chamado a se manifestar sobre isso e se manifestou firmemente no sentido de obstar essa interpretação muito equivocada, né? Do mesmo modo, como eu já mencionei, a ameaça do descumprimento da ordem judicial. Por mais que se discorde de uma ordem judicial, que a ordem judicial ela pode ser equivocada, injusta, na medida em que há uma incitação até de algumas autoridades contra o descumprimento da ordem judicial, isso é muito grave, isso acaba criando um choque institucional, porque não os meios para questionar e reverter até uma decisão judicial são dos próprios processos judiciais. É o recurso dentro para aquele próprio juiz, ou recurso para as instâncias superiores de justiça. Então, a ameaça ao descumprimento de uma ordem judicial, ele é muito sério, né? Nos preocupa também, né, quando se atribui às forças armadas ou o próprio governo dizer que rejeita, por exemplo, um julgamento político, porque quem vai decidir sobre o que é julgamento político e o que não é julgamento político, né? Isso vale também para uma situação que às vezes a gente presencia no Brasil nos últimos tempos, né? Eu comemoro a prisão quando é meu adversário e critico se é do político que eu gosto. É preciso ter um parâmetro para isso. E qual o parâmetro para isso? O parâmetro é a lei. Se seguiu a lei, se está correta, está correta. Se aquele juiz, o Ministério Público se equivocou e exagerou e não era necessário, então tem que ser criticado por todos, né? Então a lei deve prevalecer sobre todos, e tarefa de todos defendermos a Constituição e a aplicação da lei até para aquela pessoa que eu não gosto, que eu não aprecio, ou que é de uma outra corrente política. Então isso é importante, isso é um fortalecimento democrático que nós precisamos ter mesmo. E aí, falar sobre a questão das polícias. Dois aspectos. O primeiro, né, do ponto de vista geral, o Estado, ele detém o monopólio da força, né? Antigamente se falava o monopólio da violência, né? Mas é porque a polícia, o Estado, ele nunca deve ser violento. Então, ele detém o monopólio da força. Então, por isso que o policial, ele pode segurar alguém, né? Ele pode algemar alguém. Isso é um uso da força em determinadas situações, não a qualquer modo, né? Por isso que a polícia pode retirar alguém à força de determinado lugar, né? Por ordem judicial, pode fazê-lo, né? Então, ou pode obstar alguém com o uso da força, né? Mas essa força tem que ser progressiva, moderada e tem que ser controlada. Então, os episódios que nós vemos no Brasil de violência policial com uma clara incidência social e racial,
e o caso recente mundial mais emblemático lá dos Estados Unidos, George Floyd, né? O que é? É um choque institucional, né? Uma perturbação da ordem no sentido da organização democrática de uma sociedade, porque o policial ele não está ali para matar alguém, né? Ele não está ali para asfixiar alguém, para dar um tiro em alguém, para matar um inocente, ou ele está ali para levar a julgamento, ele está ali para cumprir uma missão institucional, ele está ali para impedir que um crime ocorra, tudo isso, né? Mas esse uso tem que ser controlado, ele tem que ser controlado, tem que ser vigiado, porque senão é um desvirtuamento completo. E do mesmo modo, as polícias elas têm o dever de respeito sua seus próprios regramentos. Né? Eu estou dizendo isso porque tem se dito aí nos últimos dias e semanas que determinada polícia não vai respeitar determinada ordem de determinada autoridade, do seu chefe, do seu comandante, e vai escolher qual é a autoridade que ela vai seguir. E não é assim, né? Da mesma forma tem que cumprir a ordem judicial, as polícias também têm que cumprir o seu próprio regulamento, a sua própria organização. Então, isso que é relevante também e isso tem acontecido, mas isso cria um choque, porque às vezes dentro daquela instituição ou a própria instituição, ela é criada, ou ela tem elementos de que, né, desvirtuam da sua finalidade e ela precisa ser revista, no caso com relação à discussão que tem sido feita nos Estados Unidos, se revendo o papel das polícias, e algumas polícias até sendo dissolvidas e reorganizadas em outras estruturas de segurança pública. Né? E por fim, né, mencionando ainda essa questão da participação política, que é preciso ter uma racionalidade nessa discussão, né? Porque às vezes assim, não é do meu time, então eu não gosto, se é do meu time eu gosto, né? E política não é futebol, não é paixão, não é amor. Política e participação em vida em sociedade e o direito das pessoas e as instituições, o zelo que nós temos que ter pelas instituições e pela democracia é racional. Né? Como que nós vamos construir uma sociedade mais justa, com condições mais dignas de vida, com redução da desigualdade, que é o propósito que está estampado na Constituição Federal. Então não se trata de eu gosto desse, não gosto desse, mas se aquele faz um mal feito, vou criticar aquele. É preciso ter racionalidade e que as pessoas observem, né, as decisões, as tomadas de decisões da sociedade como um todo, e podem sim apoiar ou rejeitar determinados grupos, partidos, mas sem aniquilar o adversário político. Faz parte também da convivência democrática a existência da diversidade de opiniões, faz parte também do processo democrático a diversidade política cultural, né, e não a aniquilação, a eliminação de uma corrente de pensamento. E a democracia, de maneira geral, ela é frágil, a nossa democracia também, ela tem uma certa fragilidade, porque ela se sustenta num pacto social, ela não se sustenta no uso da força, né? Mas tem tido no Brasil, nessa circunstância, nos últimos tempos, uma reação. Existem mecanismos de controle e autopreservação que vêm sendo utilizados, inclusive com o uso da força. E aí eu ia entrar um pouco para fechando até aqui a minha apresentação, nessas reações aí, mas eu volto para você, Paloma, se a gente tem alguma questão aí para poder conversar também. O Edson vai colocar para a gente aí, também do Kaminski, nosso professor aqui. Ele coloca assim: o senhor acha que estamos passando por um momento muito delicado na democracia do nosso país? Tenho a impressão de que às vezes estamos sendo censurados, ou que a mídia até mesmo possa estar sofrendo muitos ataques com relação à atual situação. Além do que ele falou no início, né, quando você voltou a falar, você estava falando justamente sobre isso, sobre a questão da censura. E essa também seria uma pergunta minha também, concordo ali com a pergunta do Kaminski. Nesse tempo que a gente está vivendo agora, nesse atual governo, a gente está sentindo uma certa censura, né?
e principalmente os veículos midiáticos, a ponto de dados, por exemplo, sobre o coronavírus, não serem liberados antes de um horário para não ir para o jornal que tem maior audiência nacional, entendeu? Ser liberado só depois o site mesmo não estava mais liberando informação sobre o coronavírus, sobre o número de vítimas, de mortos, que é algo que a gente está mais preocupado no momento, né? Tentando camuflar dados. Uma perspectiva minha também. Então, ele pergunta se você acha que realmente a nossa democracia está ameaçada, a censura está ocorrendo no nosso país. É um momento delicado mesmo, você tem razão com essa. Se o governo ele faz um uso disso indevido, ele usa de instrumentos que ele tem, por exemplo, como você mencionou, Paloma, de mudar o horário com o objetivo de impedir a divulgação de uma informação, né? Até porque nós temos leis também que prevêem a transparência, e o governo tem que cumprir essas leis de transparência. Mas, assim, nós, por exemplo, sobre esse caso específico da divulgação dos dados do coronavírus, né, nós tivemos a situação, mas o judiciário também fez, a própria democracia, as próprias instituições reagiram. Então a justiça foi acionada, teve decisão do Supremo com relação a isso, para voltar a divulgar os dados como estavam sendo divulgados antes. O Congresso Nacional falou, não, tudo bem, os dados são estaduais, nós vamos captar aqui os dados estaduais e nós vamos divulgar. O Tribunal de Contas da União, que é uma outra instituição de fiscalização, nós vamos divulgar então os dados, né? Então, até mesmo que não tivesse uma decisão judicial que obrigasse isso, como teve, que no sentido de que essa decisão era ilegal, outras instituições deram conta de suprir isso e iriam furar esse bloqueio, né? Então, com relação assim, a uma censura explicitamente, nós não estamos vivendo isso. O que tem é que nós temos que ter preocupação, de fato, com relação a esses ataques. Com relação a esses ataques, né, de violação de direitos, da possibilidade de não poder se expressar nesse sentido, então é preciso reagir, né? O Supremo, o Judiciário, ele tem dado também, quando chamado, decisões no sentido de fortalecer a liberdade, fortalecer os princípios democráticos. Então, causa um choque institucional, causa uma reação da sociedade em determinadas situações, mas é preciso recorrer delas e buscar os mecanismos de autocontrole para que aquela decisão ela possa ser, então, aquela previsão daquele direito, ele possa ser exercitado. Certo, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem aqui, o Marcos tinha colocado, mas aí ele apagou, não sei se ele quer mudar a pergunta, ou se ele não quer fazer mais a pergunta. Não, acho que voltou aí, tá na tela uma, né? Dá para falar sobre isso, sim. Deixa eu ver qual que é. Essa daí é do... tá, apareceu. É que saiu daqui, mas agora apareceu. Boa noite a todos. Esse é o Marcos, ele também é professor do cursinho. Boa noite a todos. Existe alguma chance de hoje, entre parênteses, mesmo que inconstitucionalmente, em meio a tantos conflitos entre os poderes, pode ocorrer o fechamento do judiciário por parte do Poder Executivo? Veja, só da gente estar discutindo essa hipótese já é preocupante, né? Já é preocupante, porque aquela questão, quem detém o Congresso, o Judiciário mesmo, o STF, ele, a priori, né, ele não tem sobre a sua subordinação direta nenhum organismo de força, né, nenhuma força policial, né, a exceção ali dos seguranças que tem no Supremo Tribunal Federal e um ou outro policial que é destacado para a função ali de ficar por ali, né. Então, com relação a fechamento, né, que ele menciona do Poder Judiciário pelo Poder Executivo, isso seria absolutamente inconstitucional, como ele mesmo diz, né, mesmo que inconstitucional. Como que isso precisaria ser feito? Um golpe clássico, né? Então teria que ser um golpe clássico mesmo, seria uma insurgência de órgãos que detêm a força, que detêm armas, que detêm, né, poder de exercer isso, teriam que rasgar a Constituição, teriam que dizer, não, nós não conseguimos mais ordens de ninguém, e assim ter um golpe clássico mesmo,
né, para que isso pudesse acontecer, porque não tem previsão na nossa Constituição de possibilidade de fechamento do Congresso Nacional, de fechamento do Poder Judiciário. Então, e assim, até aproveitando essa pergunta, porque isso chegou a acontecer no Brasil, né? Nós estamos falando, e não faz tanto tempo, embora já não é tão recente, mas nós estamos falando, isso rememora, né, o episódio de 1964, quando isso aconteceu, quando um presidente da República, o vice-presidente que estava no exercício, e já tinha inclusive recebido a chancela de um plebiscito, que era o João Goulart, ele foi tirado do poder pelas forças militares, essencialmente, mas o golpe ele não foi só militar, foi um golpe civil, militar, empresarial e com envolvimento de muita gente e muitas organizações. Então, eu não vejo contexto para isso se repetir neste momento, porque, né, se a gente for lembrar, 1964, havia um movimento de governadores que também queriam fazer ocorrer esse golpe, né, uma conjuntura internacional também favorecia, grupos econômicos e empresariais também nessa linha, como se isso fosse a solução, né, e não foi a solução, causou, né, tanta perturbação e causou sofrimento a tantas pessoas e mortes, e foi muito difícil reconquistar a democracia, tanto que teve muita gente que apoiou, né, a revolução, na época assim chamada, né, aqui em Araras mesmo, né, eu presidi aqui em Araras a Comissão Municipal da Verdade, né, que foi instituída em várias esferas e organismos, e a gente via claramente que em 64, quando foi feito a chamada Revolução à época, né, o golpe de 64, ele foi comemorado pelos vereadores de todas as matizes ideológicas e tudo, né, porque alguns achavam que, assim, tinham expectativa, alguns até tinham expectativa de disputar eleições presidenciais, né, então, para muita gente foi conveniente tirar o João Goulart do poder. E aí, depois que entregou para os militares, não foi tão fácil para retomar o poder civil, o Brasil viveu períodos de muita dificuldade, né? Então, em que pese que existam muitos militares, e é um ônus que os militares vão ter que eventualmente suportar, porque tem muitos militares no governo federal atualmente, mas não vejo o mesmo cenário de 64, e a expectativa com relação a esse fechamento que o Marcos Vinícius menciona, é de que as reações da sociedade que têm ocorrido, elas possam impedir qualquer tentativa nesse sentido, e que os nossos problemas, as nossas divergências, né, enquanto sociedade, elas poderão ser resolvidas nos próprios marcos da nossa institucionalidade. Ou seja, se alguém não concorda com determinada decisão do Congresso Nacional ou do Judiciário, ele vai ter que usar as suas ferramentas previstas na própria Constituição. Certo. Eu acho que o Edson... Eu tenho mais uma coisa, pode falar, Edson, também. Não, pode falar então, o Edson vai entrar depois. Tá bom. Então, pode continuar. Legal. E aí, o que eu ia comentar, até aproveitando sobre esses temas que o pessoal puxou, né? As reações. Então, tem ocorrido reações, tem ocorrido choques institucionais, e tem ocorrido reações de parte a parte. À medida que há um tensionamento, tem ocorrido também reações. Por exemplo, o Congresso Nacional devolveu, isso não é comum, devolveu uma medida provisória, aquela que tratava sobre a nomeação de reitores das universidades federais. Então, o Congresso ele tem instrumentos para reagir a isso. O STF decidiu hoje, por 10 votos a 1, são 11 ministros, somente um divergiu, sobre o inquérito que o próprio STF tem feito, que eu mesmo, até no começo, me causou um grande estranhamento, né? Como é que o STF vai decidir sobre algo que eles mesmos são vítimas e tudo mais? No entanto, é que isso é pouco utilizado, é incomum, mas é um mecanismo em que o próprio tribunal ele se utiliza para se defender. Então, isso tem em várias doutrinas jurídicas para validação para a efetividade das suas decisões e para a sua defesa. Então, na medida em que o STF, a gente não tem nem conhecimento sobre tudo que tem naquele inquérito, ainda isso não foi divulgado, algumas pessoas têm acesso, os órgãos, o Ministério Público tem pleno acesso, os advogados das pessoas investigadas estão tendo acesso, pelo que se disse hoje no julgamento do STF.
Então, o STF está sendo atacado, e está mesmo, do ponto de vista que não pode o ministro não ter liberdade para decidir sob pena de ter sua privacidade, sua casa violados. Então, né, eles têm feito isso como uma medida de autodefesa. Então, é uma medida de autodefesa da própria instituição. Quando, por exemplo, também o judiciário dá força para os governos estaduais e municipais enfrentarem a questão da pandemia. É também uma reação por conta de outras decisões em que impedem ou que simplesmente decidem não fazer o enfrentamento. E assim, então, o governo municipal e estadual pode fazer esse enfrentamento. Os julgamentos de eventuais ilícitos pela Justiça Eleitoral, Araras mesmo já teve muitos julgamentos pela Justiça Eleitoral que impediram a posse ou a continuidade de gestores que foram eleitos em eleições. Então, a apuração, a investigação da polícia, da justiça eleitoral é uma reação também com relação a esse choque institucional. A própria sociedade também se manifestando, notas de repúdio, manifestos, a sociedade se organizando, né? Então, essas são as reações. Agora, o que a gente pode pensar, né? Nós podemos pensar sobre mudanças, né? É possível, assim, mudar o sistema? Nós estamos o presidencialismo do Brasil tem funcionado, então vamos mudar para um parlamentarismo, aprofundar a reforma política. Isso é possível, isso é legítimo, até do ponto de vista da Constituição, mudar essa estrutura para uma estrutura parlamentar, uma estrutura de mudança do Congresso Nacional. Vale dizer até sobre isso. Se nós temos, às vezes, críticas ao Congresso Nacional, mas nenhum membro do Congresso Nacional que está lá se não por voto. Então, todo mundo que está lá tem voto. Teve voto, participou das eleições, passou pela lei do ficha limpa, por todos esses controles que já existem, que vêm se aprimorando, e está lá representando. Mas então por que eu não me sinto representado em grande medida pelo Congresso Nacional? Então isso é um problema do sistema, da forma, vamos melhorar a forma de organizar as eleições, de financiamento de campanha, de processo político partidário, isso que precisa ser melhorado. Significa, assim, fortalecer o voto, a participação, o engajamento das pessoas. E não é só achar que o voto resolve tudo, porque não é votar e esperar, mas é mobilizar, é politicamente estar organizados, estar organizado com as suas ideias, com o seu programa, Então, a democracia depende também dessa participação. E voltando lá para o início, dá trabalho. Então, é preciso que todo mundo se engaje, como nós estamos fazendo aqui. Quem está assistindo, quem parou para assistir, para discutir, para comentar, nós estamos refletindo aqui sobre a democracia, sobre a participação, sobre o que a gente acha que deve ser feito, sobre os fatos mais recentes, sobre contexto histórico, dá trabalho. Então, a gente precisa estimular as pessoas a fazer isso. Agora, disso não precisa ocorrer uma ruptura institucional. Nós vivemos momentos de tensão, e não são momentos de tensão só de agora, mas são momentos de tensão que têm vindo aí, em especial, desde 2013. Embora são muito diferentes os movimentos, mas aquele momento de 2013, ele foi um movimento amplo, de vários segmentos, de setores mais progressistas, mais conservadores, que foram às ruas e querendo mais direitos, reivindicando mais coisas. Mas de lá para cá, nós ainda não soubemos lidar com essas situações de como fortalecer a nossa democracia, de como garantir melhorias de vida, de como ser uma sociedade mais justa, mais livre, mais fraterna, E nós temos um engalfinhado em situações que acabam desaguando em choques institucionais, e isso preocupa, porque coloca em risco direitos essenciais, direitos fundamentais e a própria existência da democracia. Então, isso que é o que nos preocupa a todos nós. E é isso. Não sei se tem mais alguma pergunta lá. O Marcos Vinícius perguntou mais coisas, né? A Paloma está com o microfone cortado, né, Paloma? Olha lá. Aí voltou tô falando sozinho. Tava. O Marcos, eu pedi o Edson para colocar ali também, por favor. É verdade. Mas ele pergunta assim: em meio a tantos atos antidemocráticos atualmente, é um assunto que assusta e deixa qualquer um perplexo, mesmo em 2020.
ou deveria. Aí ele agradeceu pela explicação. Tem o Wallace Carlos aqui também, agradeceu pela explicação, explanação. Bacana, obrigado, Wallace. Eu acho que esse tipo de discussão, particularmente falando, é muito, muito válido, não só no nosso ambiente acadêmico, né? Mas, inclusive, teve até a cantora Anitta, ela gravou uma live, chamou um jornalista especialista para explicar os três poderes, para falar sobre democracia. E é muito importante que isso chegue, né, além das fronteiras da educação ou né, dos âmbitos que são trabalhados, como, por exemplo, né, no âmbito do direito, da licenciatura, que a gente também trabalha pela questão, né, de lecionar, mas também chegar para todos esse tipo de informação. E deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. O senhor gostaria de finalizar? A Nathalie também vai entrar já com a gente aqui. Se eu tiver alguma coisa para finalizar, pode prosseguir. Legal, vamos falar sobre. Eu já finalizei mesmo assim minhas considerações todas aí que eu tinha programado, agradeço muito. Mas falando sobre aqui esse comentário do Marcos, né? É uma preocupação, atos antidemocráticos. E isso tem efervescido, essa questão que a gente mencionou sobre a intervenção militar, né? É curioso que, assim, não é de agora que tem faixas a esse respeito, não é de agora que tem esses pedidos. Então, faltou, talvez, dos mecanismos democráticos, das instituições, levarem isso a sério. Então, por muito tempo, essas coisas começaram a ser ditas. Intervenção militar, tudo bem, né? Isso é uma bobagem, imagina. E isso foi aos poucos, né? Ou seja, uma tolerância com o intolerante, né? Que é aquele paradigma, né, da intolerância. Então, foi se tolerando isso, à medida em que se viu que não dá mais para tolerar isso, né? Porque está colocando em risco as próprias instituições. Então, isso assusta mesmo, deixa a gente perplexo, né, em 2020, como diz o Marcos, que isso, né, causa perplexidade, né, mas isso estava efervescendo. Tem um fator também que isso ganha repercussão nas redes sociais, tem a ver com essa questão de não depender mais, eu vejo assim, em certa medida, da mediação, né, porque sem as redes sociais havia o filtro da imprensa, o filtro dos meios de comunicação, de que determinadas posições mais extremadas, elas não tinham tanta repercussão e as pessoas talvez até não conseguissem tão facilmente se conectar de forma global, regional, e se conectar por WhatsApp, Facebook e tudo mais. Então, isso permitiu que isso se organizasse. E aí causou um susto mesmo. Então, uma perplexidade. Agora, é preciso que as próprias instituições, a sociedade diga, não, até aqui pode ir, depois disso não, porque aí há um limite, né, há um limite e que é o que aconteceu, por exemplo, com alguns manifestantes lá em Brasília e tudo mais, né, que foi extrapolar o seu direito de exercer a crítica, de manifestar, de passar a ter uma organização que visa mesmo o ataque às próprias instituições e a incitação das Forças Armadas, né, a perturbação de que isso possa fazer atos antidemocráticos, como fechamento do Congresso Nacional, como violação de direitos, como perseguição a determinados grupos políticos, e isso tudo não pode. Então é preciso mesmo que, agora que isso foi levantado, que a própria democracia, as instituições reajam e façam com que então seja garantido o direito e aquilo que se preserva enquanto sociedade. É isso aí, muito obrigado, Paulo. Fico honrado mesmo e agradeço muito. A Nathalie já apareceu aí também e fico muito honrado e grato pela possibilidade. A gente agradece também, foi esclarecedor, foi ótimo, passou até rápido o tempo, né? A Nathalie vai agradecer aqui também, talvez já está entrando aí. Mas obrigada, tá? Estamos ouvindo. Sim. Troquei o fone. Parece que eu entro aqui para atravessar, né, a conversa. Mas foi muito legal, nossa, acho que a conversa toda muito esclarecedora, né? Acho que dava para a gente ficar aqui
algumas horas discutindo esse tema todo, né, Breno? Acho que principalmente assim, para o público que ouve a gente, que é desde o aluno, né, que está no ensino médio, que assim, é tudo muito esclarecedor, entender, né, o que constitui a política no nosso país, entender essa possibilidade de participação pública mesmo na política, da cidadania, até mesmo, sim, né, os nossos colegas aqui da universidade que ouvem a gente, acho que sua fala foi muito esclarecedora em todos os sentidos, para todos os âmbitos aí, né? Porque realmente a gente está vivendo um tempo difícil, né? Complicado, acho que complexo é a palavra, né? Os tempos estão mais complexos justamente porque a informação chega e muitas vezes as pessoas não sabem muito bem o que ela significa, não sabem o que fazer com ela, né? Então isso vai dando complexidade para a sociedade, as representações hoje são mais expressivas, né? Então os grupos sociais, aqui no Fiscurso mesmo a gente tem sempre procurado discutir, né? As outras lives que passaram por aqui têm falado muito da questão da representatividade, então como os grupos hoje se colocam na sociedade. Então tudo isso tem sido bastante caro para a gente nesse debate democrático mesmo que a gente está tentando instaurar aqui no projeto de extensão, né, que é o papel da universidade também, abrangir esse debate democrático aqui com a sociedade. Então, sua fala hoje só veio a congregar aí o que a gente realmente tem por ideal aqui no discurso. Eu fiquei aqui acompanhando muito, foi tudo muito legal. Então, realmente, assim, espero que a gente tenha oportunidade para continuar essa conversa aí em outros momentos, né? Vamos sim. Aproveitar. Será sempre bem-vindo. Muito obrigado. As palestras que a gente realiza. Muito obrigado, Paloma. Eu fico muito honrado, agradecer aqui também o pessoal que comentou, né, o caminho, agradeceu aqui pela presença, eu que agradeço a audiência, a Isabelle, né, toda o pessoal aqui do Fiscurso, né, os professores, alunos, estudantes, bolsistas, né, todos vocês, fico muito honrado, obrigado Paloma, Nathalie, agradeço vocês todos também pela oportunidade, pelo convite, e fico à disposição e parabenizo também pelo projeto. Um projeto tão interessante da nossa cidade, da universidade, esse trabalho de extensão. É muito bom poder participar e ver o curso em continuidade, crescendo em novas pessoas, novas gerações, novos professores. Parabéns a todos vocês. A gente que agradece, aí, né, principalmente sabendo o seu histórico, né, que se prezou realmente aí pelos processos democráticos em Araras, né? Então, mesmo agora não estando tão presente no cenário político, né, mas essa forma de atuação política, como você bem colocou, né, como seu papel de cidadão, a gente está sendo bem legal. Tá? Obrigado. E aí, quem sabe agora, vou esperar passar esse momento, né, para a gente ter mais encontros presenciais, tanto no fiscal, né, quanto nos outros âmbitos da cidade, a gente continuar a mesma conversa. Tá? Então, agradeço bastante que a gente possa continuar sempre a conversa. Agradeço a todo mundo que esteve aqui na live. Acho que todas as semanas a gente tem conseguido cada vez mais pessoas assistindo a gente. E os vídeos ficam sempre disponíveis, então eu já falo toda semana, né, o quanto que, pelo menos esse momento de pandemia, está sendo potencial para a gente criar um conteúdo virtual muito legal, que vai ficar sempre disponível para o pessoal que precisa de informação. Certo? Boa noite a todo mundo. Boa noite, gente. Bom final de semana, gente. Se vê semana que vem. Até mais. Até semana que vem. Até. Tchau, gente. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.